Eu entrei um pouquinho antes de 16 horas, que é para o pessoal ver a chamada ao vivo e entrar. Oi, Rileide. Tudo bom, minha querida? Que bom você por aqui. Eu queria só uma sinalização de vocês, se vocês estão me ouvindo direitinho. Você coloca, Rileide, por favor, se você está ouvindo direitinho, que eu coloquei o fone, eu acho melhor para o áudio, mas eu não sei se está funcionando bem. Só me sinaliza se você está ouvindo bem. Ah, os bebês estão bem, graças a Deus. Tá ouvindo direitinho, né? O áudio tá legal. A Analice também entrou. Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Mesmo o pessoal ainda chegando, eu gostaria de deixar claro aqui que a pretensão nossa é dividir experiência, né? Falar sobre a dinâmica dessa doença até hoje na nossa vida e coisas que a gente fez que deu certo, outras que não deram muito e não assim com o intuito de ultrapassar nem falar por especialistas médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Pelo contrário, né? A gente sabe o nosso limite e de informação que a gente pode passar aqui. Boa tarde, olha, querida Maria Lindona. Muito bem, estava esperando você chegar também. Então, como eu estava falando, gente, o nosso intuito aqui é realmente dividir experiência, né? Falar com vocês sobre algumas coisas que deram certo já na nossa vida, no decorrer, outras coisas que não deram muito certo. Porém, cada pessoa, né, tem a sua forma de reagir a paliativos e tratamentos, então cada um é cada um. A gente vai só expressar aqui o que a gente já fez, o que a gente já viveu, o que deu certo, o que não deu. Minha gente, eu me maquiei. Vocês têm noção? O meu marido entrou, tá na sala e tá assistindo, tá vendo? Minha gente, eu me maquiei. Meu Deus, eu numa carreira tão grande e eu tô com a luzinha aqui. Tô bem blogueirinha, né? Tô muito blogueira, minha gente. Nessa quarentena a gente fica tão à vontade em casa e tudo mais, então eu maquiei aqui só pra não aparecer com a cara de morta pra vocês, né? Mas tá tudo certo. Bom, são 16 horas, mas deixa o povo chegar. A minha amiga lá de São Carlos, a Janaína, também vai sinalizar aqui pra, pra entrar na live, né? Que ela pede pra entrar e aí a gente divide a tela, divide o espaço aqui pra gente conversar. Mas antes disso, eu vou tocando aqui com vocês, né? É, Vocês aí que já estão, a Maria, né, que eu sei que é fibromialgica, se quiser perguntar alguma coisa, a gente já conversou, né, algumas coisas assim, mas às vezes tem algumas dúvidas mais pontuais e se a gente puder responder, né, a gente ajuda. Se não, eu vou guardar a pergunta, eu vou atrás de amigas, especialistas, tenho até consulta marcada com o meu reumatologista no mês de julho. Vamos ver, né? Diante dessa pandemia, se eu consigo ir. Mônica, minha amiga, entrou. Como é que vai, Mônica? Barra de São Miguel, tá tudo bem? Saudade da Barra de São Miguel, da praia. Ô, Jesus, acaba logo isso, né? Então, gente, aí assim, o que vocês tiverem de dúvida, quiserem perguntar, eu recebo muita pergunta do pessoal dizendo que acha que tem fibromialgia. Como é que eu sei, né? Então, isso tudo a gente vai dizer aqui, porque ninguém vai se autodiagnosticar e nem uma pessoa que não é o especialista vai dar diagnóstico a ninguém. Que bom! A Nine, irmã da Janaína, entrando. Muito obrigado, gente, por estar aqui com a gente. Eu vou esperar a Jana dar uma sinalização de que quer entrar na live, né? Pra gente continuar. Espero que não tenha problema nenhum lá. Espero que a Jana esteja
engatilhada para entrar. A gente conversou um pouquinho no WhatsApp. E aí eu vou esperar entrar. Mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho com vocês assim, né? Quem me conhece sabe, já são 20 anos, quase, mais um pouquinho, né? Com fibromialgia. Eita, doença que tira o juízo, viu? Tira o juízo. No começo, então, quando você não sabe o que é, você acha que tá ficando doida, né? Tá ficando doida porque não sabe de onde vem a dor, ninguém entende, você só fala dessa dor. É complicado. Mas, graças, eu digo, a musa Lady Gaga, né? A doença ficou mais conhecida. Já estava evoluindo muito, né? Já tinha evoluído um bocado, já tinha umas informações bem legais sobre, mas com a personalidade, né, de Lady Gaga. E então foi aquele boom e realmente todo mundo conheceu de fato, veio pra mídia. Muita gente ainda não conhece, tá? Muita gente me conhece, assim, às vezes eu converso, o que é isso? Que doença é essa? Você tem essa doença, acha que sabe? Que fibromialgia não tem cara, né? Então, mas assim, é mais conhecido hoje, já está mais conhecido hoje, já é mais discutido, né? Já é amplamente mais discutido. A parte, né, governamental, os poderes aí, a gente já tem alguns avanços na questão de lei, né? E até agora, semana passada, eu acho, se não me engano, a gente teve uma vitória aqui no nosso estado, né? Foi aprovado a lei da questão de prioridade nas filas, estacionamentos. Agora, eu preciso até me inteirar sobre, com relação à questão de carteirinha, né? Por isso que eu marquei meu reumatologista, que fazia muito tempo que eu não ia. Marquei, eu me instruir sobre, né? Acho que tem que estar com o laudo para dar entrada nessas coisas, nas associações aqui que existe. Depois da minha gravidez, eu fiquei um pouco por fora na questão da associação, mas vou me inteirar de novo para poder ajudar quem quer também se informar, quem quer essa carteirinha para ter prioridade, né, em filas, estacionamento, tem umas coisas assim. Não vou mentir, porque eu não vou dizer tudo, porque eu não sei direito, eu realmente nem li. Mas eu sei que foi de uma deputada que tem fibromialgia e ela entrou, né, embarcou nessa com a classe para poder a gente ter esse direito, né, adquirido, porque é uma condição realmente limitante. E aí a gente precisa, né? Precisa desse tipo de situação para favorecer um pouco a gente, né? Bom, gente, eu tô esperando a Jana entrar, mas já são 4h16 e 5, né? Mas eu acredito que ela já vai entrar. Ela ia ver se estava com algum problema na câmera dela e tal. Mas eu acredito que aqui, pelo menos aqui tá tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem, né? Isso. Flávia Cavalcante, é isso mesmo. A deputada, ela tem fibromialgia e ela aqui é uma do pessoal da política, né? Que se envolveu com isso. Porque a gente também tem a vereadora Fátima Santiago, né? Já tivemos também e temos nessa luta com a gente a deputada, ai meu Deus, aquela moça que anda toda de rosa, né? Da pestalose, como é o nome dela, meu Deus. Agora fugiu, esqueci, total. Mas também é outra pessoa da política envolvida com a questão das causas, né? Dos fibromialgicos. A gente sabe que não é muito bom a gente se misturar com essa coisa da política, entre aspas. Mas a gente vive numa sociedade política e não tem jeito, né, minha gente? A gente tem que falar, dar nome aos bois. E se esse povo tá à frente aí da nossa causa, a gente tem que comentar sobre, falar sobre, exigir sobre, cobrar sobre, né? Como outras causas tão importantes que tem por aí, a nossa também é importante porque é da nossa vida, né? Então, temos a Fátima Santiago, temos a Flávia Cavalcante e temos a... Como é o nome dela, minha gente? Aquela deputada que é toda de rosa. Eita, menino, fugiu. Ela fez um tratamento agora. Certo, Rileide? Vai fazer suas delícias. A Rileide foi uma colega muito, muito importante na área da confeitaria. Conheci ela num curso e a gente estreitou relações, né? Mesmo que pelo WhatsApp, a gente
ficava mantendo contato. E ela ainda está aí no ramo da confeitaria. Eu parei um pouco, né? Porque, como a maioria sabe, eu tenho a fibromialgia e me atrapalhou um bocado. Então, eu tive que dar uma pausa, né? Depois, principalmente na gravidez, é muito complicado. Eu ainda caminhei muito tempo sozinha na confeitaria, com muitas dores e o rojão muito grande em casa. Mas eu ainda estou numa pausa, porque tenho muito medo de voltar e não dar conta. Tem uma Alice que exige muito, e tem a casa inteira, tem os meninos ainda, né? Tereza Nelma, exatamente. É outra pessoa também do meio político envolvido com as causas dos fibromialgicos. A Tereza Nelma, isso mesmo. Fugiu o nome dela, Rosa não sei o quê, mas por causa da roupa rosa, né? Das coisas rosa. Mas é outra pessoa também que desde o começo lá atrás está envolvida com as questões dos fibromialgicos. A deputada Tereza Nelma. Sim, como eu estava falando, eu dei uma pausa na confeitaria, né? Por conta de que ficou muito sobrecarregado e eu tive crises bem pesadas e eu não estava conciliando. E eu fiquei com medo de não dar conta, né? Fazer serviço para as pessoas e não dar conta. Já pensou eu pedir bolo para mim, eu não consegui cumprir com isso? Gente, é muito chato, então não dá. Eu dei uma pausa, apesar da necessidade, me fazer uma falta enorme, mas tudo tem um limite e eu ainda não posso ultrapassar esse limite, porque eu preciso estar em pé para cuidar da minha bebê, né? Preciso estar em pé para cuidar da minha bebê, preciso estar em pé para cuidar dos meus maiores, né? Que são maiores, mas ainda demandam a gente estar, como diz a história, tangendo. Tem a casa, tem tudo. O marido passa a semana no interior trabalhando, então é complicado. Então, por isso que a confeitaria está em pausa, tá? Mas eu não excluí de vez. Pessoal chegando, Marcela Coutinho, obrigado pela presença. A Rita, Ritinha, Cíntia, obrigada, meninas, pela presença. Gente, eu tô esperando a Jana sinalizar para entrar. Não sei se teve algum problema com o Instagram dela, tá? Olha, Tiquiki. Ah, ó, entrou a minha companheira aqui de live. Eu acho que ela vai pedir agora ela vai sinalizar para mim, pra gente dividir a tela, né? Eu nunca fiz live, tá? Exatamente. Vamos lá. Papozinho, tá? Eu gostaria muito de não me estender, assim, para não ficar muito cansativo, né? Mas a gente vai dar uma pincelada, né? Sim. Básica, nos assuntos mais importantes que a gente precisa tratar com vocês. Gente do céu, cadê você? Não tô te vendo. Agora. Olá! Como é que você tá, minha flor? Finalizar se travou, se voltou. Eu vi que travou, mas E agora? vê aí. Gente, voltou. O pessoal que tá sinalizando dizendo que travou. Voltou, tá normal agora? Ah, tá normal. Pra mim tá Me normal. sinalizem aí, não. Tá normal para você, Jana? Tá. Pra mim tá normal. Pronto. Bom, o que eu estava falando é que você foi minha vizinha há muitos anos lá no José Tenório, Uhum. né? E eu saí da casa dos meus pais, né? Quando casei, e a gente se desencontrou mais nas andanças, né? Você seguiu seu caminho, eu segui meu caminho, mas as redes sociais, a internet nos aproximou novamente com uma história bem parecida, né? Por conta da fibromialgia. E é um assunto que, para nós, fibromialgia, falar dele é muito importante. Conscientizar a população sobre é mais ainda.
né? Porque tem muita gente que já sofreu pra caramba sem saber o que era isso, né? A gente sofreu muito até ter diagnóstico, até sim. ter a compreensão mais das pessoas. Muito difícil. Então, acho que a gente precisa, como fibromialgia, tem essa responsabilidade de conversar com as pessoas sobre isso, né? Então, eu estava dizendo que você Exatamente. era minha vizinha, mas eu quero que você se apresente, né? Se apresente aí para o povo, porque eu acho que a maioria que está aqui já me conhece. Mas se apresenta aí para as pessoas, para os meus amigos, para os familiares. Oi, eu sou a Jana. Fui, como a gente fala, fui vizinha dela por muito, desde que eu me entendo por gente, eu acho que, né? Verdade. E a gente se desencontrou e tal, mas graças a Deus estamos aqui juntos de novo. E assim, eu vim para São Carlos, que eu vim fazer mestrado, aí terminou que quando eu estava no fim do primeiro ano, que eu já estava de frente de um projeto com outra universidade e tal, me aparece uma dor inexplicável e Deus, assim, tipo, foi um mês, graças a Deus que foi só eu tive um mês para Deu uma travadinha detectar. aqui, mas eu acho que vai voltar. Botou? Então, aí eu vim para São Carlos, vim fazer o mestrado, só que nunca terminei, porque as dores começaram. Aí eu sou formada em Direito e tal, e eu, gente, que pessoa de Direito é muito, corre muito, né? A gente escreve muito, a gente vê muita coisa, e eu não estava conseguindo mais. E apareceu uma dor, assim, a dor foi inexplicável, assim, sabe? Eu tava indo comer no Subway, quando eu cheguei no Subway eu tava encostada, assim, na mesa, assim, de dor e dor, sem saber o que era. Pra mim, eu tinha dado um jeito, assim, no pescoço, nas coxas, né, tal, de que ia passar. Aí não passou. Nossa, gente do céu. Desejei voltar pra Maceió correndo. Sabe que negócio? Chama minha mãe, porque eu não sabia mais Corre, corre, mamãe. correr pra mãe. Eu não sabia mais o que fazer. Aí fui pra emergência. E aí lá o médico me passou tramal, um sorinho, né? Tal. Aí beleza, fui pra casa. Aí depois de novo. E chamou neuro, aí vai, beleza, vamos chamar. Aí o tramal não deu jeito, aí fui pra morfina. Aí os médicos chamaram o neurocirurgião. Olha a notícia boa que ele me deu. Chegou pra mim e fez, eu ainda meio grogue assim, sabe? Eu fiz, doutor, o que você acha que é? Aí ele fez, tumor ou esclerose múltipla. Aí eu, nossa, quanta coisa boa, Oi, né? oi. Oi? Oi. Não tem como, não tem outra notícia melhor, né? Aí, nossa, fui atrás de exame. Aí, como no caso de família tem muito caso de câncer, eu tava quase me despedindo de todo mundo. Porque eu tava realmente achando que era tumor. Aí eu fui pra casa da sogra. Ah, aí teve, nossa, cheguei lá cheio de dor, tava na base da codeína, tudo mais. E teve um dia que madrugada não deu pra segurar. E em frente à casa dela tinha uma clínica, um hospital. Aí eu peguei e fui, 3 da manhã. Cheguei lá, minha sorte foi que o, o médico, ele era filho de uma reumato que estava trabalhando em cima da fibromialgia. E ele tinha feito engenharia aqui em São Carlos. Então, assim, quando ele viu que a gente era daqui, começou a conversar, e eu fui louca que ele parasse de conversar e me desse logo uma solução. Aí ele fez, não, a minha mãe trabalhando muito com fibromialgia, você tá com todos os sintomas e tal. Aí ele fez, eu vou entrar em contato com ela, beleza. Enquanto isso, mais soro, mais tramal. E aí ele entrou em contato com a gente, tá? Disse realmente que tudo que a gente tinha era fibromialgia, porque assim, eu já tinha feito ressonância, tomografia, você imaginar, eu fiz. Graças a Deus, serviu pelo menos para saber que não tinha nada, né?
E assim, o pior não é nada. Quando o médico chegou pra mim e fez, ó, essa doença não tem cura, tem tratamento. Você vai viver com essa dor. É um desespero. Aí eu peguei e... Geise? Travou? Ah, o desespero bateu, né? Aí eu cheguei pro meu noivo e fiz... Eu dispensei ele, eu dei liberdade pra ele, sabe? Só, vai pra outra pessoa, procura outra pessoa, tal, porque eu vou viver com dor Uhum. sempre. Como ele estava é, no pós-doutorado, então ele saía dando muita palestra, tanto no Brasil quanto fora. Então, assim, eu ia ser um fardo, entendeu? Na minha cabeça eu ia ser um fardo. Então eu disse assim, não, ó, a gente, cada um segue o seu caminho. Aí ele, de jeito nenhum, né? Tá bom. Só que, tá me vendo agora? Oi, travou. Minha internet deu. Foi, minha internet deu uma bugada legal aqui, mas voltou. Ah, muito Vamos bem. seguir, vamos seguir. Continua. Aí, Muita gente em casa. oi? Muita gente em casa, a internet de todo mundo tá louca, hein? Nossa, fale não. Fale não, que esse Mas vamos seguir. isolamento. Ah, Verdade. Mas vamos seguir. É, tá tenso. Mas bora seguir, Jana. É, continua. aí pronto, aí eu cheguei, quando eu voltei de Mato Grosso do Sul, eu. A minha cunhada me indicou um médico muito bom, doutor Adriano, que ele faz acupuntura, ele é anestesista e terapeuta da dor. Depois cheguei na consulta dele, primeiro cheguei chorando, né? Sim, tô ouvindo. Agora foi? Foi. Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode continuar. Cheguei no consultório dele, eu só chorava, eu só chorava, porque era muita dor, e ele, não, você vai ficar melhor, não sei o quê, vamos lá, vamos lutar. Aí a gente começou, aí ele passou medicação, é, passou, aí eu fiz a acupuntura com ele, tudo. Ele me acompanhou, ele me acompanhou e me acompanha até hoje. Tanto que a gente virou amigo e Aham. ele vai ser meu padrinho de casamento, sabe? Tanto que ele me ajudou, tanto que Coisa boa. ele é muito bom, assim, Coisa boa. doutor Adriano Marinovic é muito bom. E, assim, foi uma luz no fim do túnel, sabe? Porque, assim, quando eu fui para Maceió, é, nossa, eu precisei ir lá no Arthur Ramos, tomar tramal para dor, e a médica disse, não, você não tem dor, não. Eu disse, como eu não tenho dor? Eu tô morrendo de dor aqui. E ela foi falar com outro médico, que estava perto, assim. Ah, ela disse que tem dor, mas isso não existe. Ele fez, existe, isso se chama fibromialgia. Eu acho até que ela me deu um placebo, sabe? Aí eu peguei, tomei lá o tramal que ela me deu, e aí a enfermeira perguntou se tinha diminuído a dor. Eu digo, quer saber? Eu vou dizer que sim, porque se é placebo ou não, eu vou embora, que eu tô de saco cheio dessa mulher. Aí eu peguei e fui.
Aí eu fui uma vez pro um reumato, que eu esqueci o nome dele, é, lá no Hospital Vida. Nossa, Sim. o cara é louco, assim. Eu tava cheia de exame, quando baixou dizer assim, não, eu tenho fibromialgia, ele nem abriu meu exame. Aí ele olhou pra mãe e fez assim, você vai alimentar isso dela? Isso não existe. Aí ele, É. como é que você tá branca desse jeito? Você precisa ir pra praia. Você tá na cidade litorânea. Aí eu disse, eu estudo. Estude menos e viva mais. Um médico que passou a vida inteira estudando, me dizendo isso. Eu olhei assim, ó, tá bom. E Comum, aí manhã me infelizmente. contou, né? Porque ela sabia que eu ia dar uma resposta pra ele. Fiquei quieto. Aí fui procurar um tal de Diogo, também reumato. Nossa, aquele me irritou. Aquele eu fiquei assim, possessa. Porque apesar de ser novo, ele é muito bruto, sabe? Ele não acreditava. Ele fez assim. Aham. É de todas as doenças reumáticas, essa é a menor. Isso daí é besteira. Você tá no lucro. Ah, fiz lucro? Eu não durmo, eu só tenho dor, não vivo mais. Meu mestrado está totalmente prejudicado. E você está me dizendo isso? Ele porque tem gente pior que você. Eu fiz tudo bem que tem gente pior que eu. Mas eu quero saber do meu problema, não ninguém. Aí mãe ia me cutucando, né? Mãe ia me cutucando porque ela sabe do gênio da filha. E aí eu peguei e fiz, tá. É... Ele fez, olha, eu também disse, estude menos, viva mais. Eu disse, mas todo mundo tá dizendo isso, sabe? Ah, você. Aí ele fez assim, e você faz mestrado aonde? Faculdade particular? Aquela faculdadezinha ruimzinha? Eu disse, não, eu faço na Federal mesmo de São Carlos. Aí ele me respeitou, sabe? Foi engraçado isso. É, Aí eu, tá, e assim, e a família interessante. doida, né? Querendo que eu voltasse para ficar Marcel de vez e tal. Só que, como eu tenho encontrado o doutor Adriano aqui, aí eu disse, não, não vou porque tem um doutor Adriano. Aí eu fui, aí minha tia, que é Pronto. médica, falou com uma amiga dela que é fisiatra. E ela falou, olha, poxa, ela não tem idade para ir para ter fibromialgia. Ela é muito nova tal, mas é possível. Aí ela fez. Aí, como eu não fiquei em Maceió, eu não fui pra ela, mas diz que ela é muito boa. Eu não lembro o nome dela. E aí aqui o doutor Adriano continuou comigo. Aí eu fui, fiz hidroterapia. Ele me aconselhou a fazer hidroterapia. E fiz hidroterapia, acupuntura, fisioterapia. Ah, aí começou a aparecer uma dor aqui. A dor aqui, a dor aqui. E eu sem saber nenhuma dessa dor, porque daqui pra baixo tudo bem, mas, pô, daqui pra cima você também é o corpo inteiro. É, disfunção temporomandibular demais também. Olha, Meu você não Deus. acredita. Aí fui pro dentista aqui e tal, muito famosinho, não sei o quê. Aí o cara me dando conselho, sabe? Só me dava conselho e nada de resolver meu problema. Aí ele, pega uma hora, Aham. não sei o quê. Foi um conselho bom, que eu aconselho também. Poxa, tira uma horinha pra você, sabe? Descansa, nem que seja 10 minutinhos. Exatamente. Você tem que ter o seu momento. E só que assim, eu não achava solução. E só tomando remédio. Ó, eu voltei pra codeína agora, assim, sabe? Por quê? Porque eu fiz eu tava. Nossa, eu passei 6 meses, gente, sem dor. 6 meses. Nossa, foi assim. Ah, Que lá eu lindo, né? esqueci que eu tinha Maravilhoso, né? fibra. Hã? Maravilhoso, né? Nossa, eu esqueci que eu tinha fibra. Porque, Eu já passei um sério, ano sem dor, um ano. E sei o caminho para ficar sem dor. Mas às vezes eu escorrego. Mas eu sei o caminho.
Um ano sem Pelo dor. amor de Deus, me mostra esse caminho, porque eu preciso dele. Eu preciso desse caminho. Gente, para vocês que estão acompanhando, a história da Jana é bem típica de fibromialgico, né? Muito típica. É aquela agonia para saber um diagnóstico, cada um que diga uma coisa, os médicos sem acreditar, você passando como É, doida, passando como perturbada, passando, sabe, isso é típico. Então, médicos conscientes sobre a doença, quando a pessoa chega no consultório com essa roupagem de sintomas, né, sim, com essas características, os médicos que são conscientes com relação à fibromialgia, né? Que têm a cabeça aberta, que estudam mais hoje as coisas mais modernas e tudo. Então, eles já sabem, por conta do histórico do sim, paciente. Fibromialgia não se tem exame para detectar. A gente faz exame exato. para descartar outras coisas, né? Mas a nossa fala, a nossa história, o que a gente comenta, o que a gente chega no consultório, toda essa, né, bem típico, isso é que faz um diagnóstico. Lógico, tem o exame clínico, né, palpável, mas a nossa história com relação ao sono, com relação a não conseguir dormir, acordar muito cansado, a ficar sem saber onde dói direito, se é isso, se é aquilo, as idas às emergências milhares de vezes e intermináveis, as pessoas acham que a gente é hipocondríaco porque está na emergência de toda semana, né? Os enfermeiros já conhecem, todo mundo conhece. Então, isso é típico de É fibromialgia, isso, é. né? É muito típico para quem tem fibromialgia. Como ela mencionou aí na história dela, a médica disse, mas ela é muito nova para ter fibromialgia. Realmente, é mais difícil aparecer em pessoas jovens. Mas, só para vocês terem o exemplo, eu comecei com as minhas crises aos 16 anos. Uau. Aos 16 anos, eu tive a minha primeira crise de fibromialgia. Lógico que por conta, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão de... Depende muito do contexto da vida da pessoa. Então, eu tive uma fase inicial de adolescência muito difícil. Eu perdi um ente querido muito próximo, meu avô, né? Onde eu todo final de semana estava na casa do meu avô. E então, eu perdi ele com 15 anos, quase 15 anos. E foi muito conturbado o início da minha adolescência. Algumas responsabilidades caiu no meu colo e foi muito conturbado. Já é um período de 6 anos. Aos 16 anos eu tive a minha primeira crise de fibromialgia, né? Sim. E foi se agravando com o tempo. E aí, com o tempo, veio a patologia de ansiedade, né? A doença de ansiedade, o transtorno generalizado, né? De ansiedade. Tive depressão também. É, isso é uma coisa assim que é típico de todas nós. A gente vai somatizando, vai, né? É, As pessoas que convivem com a gente só olham para a gente passa uma fase, minha gente. A gente passa uma fase onde tudo na nossa vida é essa dor. é. A gente só sabe falar dessa dor. A gente só sabe falar dessa dor, a gente só sabe reclamar da dor, porque dói, porque dói. Então, assim, agora é fato, cada pessoa reage do seu jeito, cada um tem a sua forma. Muita gente chega para mim, Jana, e diz assim, mas Jay, não aparece, não aparenta que você tem fibromialgia, porque as pessoas acham que para ter fibromialgia, dor crônica, doença reumática, tem que ser aquela pessoa, né, Sim, bem vitimista, né, lá, lá, lá. E eu sou estabanada mesmo, sou eu também. doidinha mesmo, brinco muito, não gosto muito Vitimização, né? hoje eu, re... hoje eu reconheço mais, assim, hoje eu sei demonstrar mais as minhas fragilidades, né? Tô aprendendo ainda, mas já sei mais. Mas antes, não, durona, cascuda, sou cascuda mesmo, assim, sabe? Também. Toda. Mas, então assusta as pessoas. As pessoas acham que a gente não tem essa doença, né? Aparenta, gente, sempre alegre, brincando, tudo mais. Mas, gente, não, fibromialgico não tem cara, viu? Tem, cara. Depressão não tem cara. Você não precisa estar estampado na sua cara que você tem depressão, que você tem ansiedade, que você tem Sim, fibromialgia. Cada um reage da sua forma. Algumas pessoas demonstram mais, né? Realmente expõe muito mais. Outros já não gostam muito. Hoje eu falo de uma forma da fibromialgia da minha doença. Eu já falo de uma forma assim um pouco mais consciente, porque
já são mais um pouquinho, né? De 20 anos com essa doença. E mesmo antes de um médico me diagnosticar, eu já suspeitava, né? Estudei área de Sim, saúde, educação física e enfermagem, então, assim, sempre foi uma coisa muito. Fazia fazer parte da parte. minha vida, né? Rotina acadêmica de estudar, né? Sim, Essa parte de saúde, então eu pesquisava sintomas e tudo mais, saía além do artigo, isso, aquilo. Apesar de que na época, lá atrás, era meio restrito, né? sim, Mas, assim, foi melhorando muito. E aí, eu chegava, às vezes, nos médicos com o diagnóstico. Então, isso já já assustava um assustava. pouco, sabe? Porque aí eles diziam, já está com diagnóstico? O Não, médico sou não, doutor, eu. eu estou supondo, sabe, a gente tem que ir com calma, né? Isso. Então, né, a gente já ia um pouco assim, mais de calma, mas eu sabia, chegou um momento da minha vida que eu sabia o que eu tinha, né? Mas a gente sabe que a gente mora aqui em Maceió, ainda é uma cidade que ainda está evoluindo com relação à medicina, tratamentos, né? A gente sabe que vivemos num país extremamente desiguais, né? Sim, São extremos. E a gente aqui ainda está caminhando, mas assim, melhorou sim, demais, sim. né, gente? Vamos reconhecer. Melhorou muito, né? Melhorou muito. As pessoas estão mais sensíveis com a doença, né? Estão mais sensíveis. Você já chega no hospital, você já tem outro acolhimento. As pessoas não olham para sua cara já com tanta. Não todos, mas a maioria, né? Então, já melhorou bastante. Mas assim, foram muitos anos, sabe, de lenga-lenga, vai, não vai. Por conta dessa porrada de remédios que eu tomava, eu tive problemas seríssimos de gastrite, úlcera, sabe? Eu sei Isso bem. tudo assim, arrastando, 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 né? Até que com 30, gravou o diagnóstico e disse, olha, acabou essa história, acabou essa história, não vai mais ficar rodando por aí. Você tem fibromialgia, é isso mesmo. O tratamento é assim. O tratamento, na verdade, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci até hoje. Ela disse: não existe tratamento para Sim, fibromialgia, porque a gente trata o que tem cura. O que a gente pode fazer vai é lá. amenizar, né, o convívio com essa doença, né? O convívio com essa doença a gente pode dar uma amenizada legal, né? Por conta amenizar os sintomas, fazer a gente dormir melhor, essas coisas assim. Sim, Agora a gente sabe que muita medicação, né? Se você vai no reumatologista, é lógico, se você está numa crise, para sair de uma crise, para você fazer alguma coisa mais natural, digamos assim, às vezes é necessário realmente você se medicar, tá? sim. Agora, eu queria contar, Jana, rapidinho a minha experiência com relação a medicamentos. Não vou citar nomes, tá? Mas já tem desde 2000, final de 2018, eu não tomo remédio nenhum, tá? Eu não faço tratamento com medicação mais. Eu não tomo antidepressivo, não tomo nenhum remédio, nada, nenhum específico para isso. Eu não tomo mais. É opção minha. Eu, cascuda como sou, teimosa, e aí eu botei na cabeça que eu vou sair das crises com a cara e a coragem mas é um método meu de me forçar a voltar para os caminhos que eu fico bem, Sim, sabe? Porque os meus caminhos para ficar muito bem da fibro é muito pela boca, pela alimentação, pelo sim, psicológico e física, sabe? Cada pessoa tem a sua forma, a sua peculiaridade, né? A gente tem que frisar. Vamos deixar as nossas experiências aqui, né? sim. Eu vou falar mais ou menos um pouquinho a minha forma de ficar ok, de ficar zero, sabe? E aí eu vou falar um pouquinho e aí você também comenta as suas formas e os seus tratamentos. Gente, eu já fiz acupuntura, já fiz fisioterapia, já fiz pilates, eu já fiz. Olha, gente, eu fiz muita coisa, mas é Cuidado. muita coisa mesmo, entendeu? Tô Assim, nessa. é difícil sustentar, né? É difícil sustentar esses métodos, assim, porque cansa a rotina, você tem que sair da sua casa e vai para outro canto e tá.
é complicado. Então, assim, como eu estou muitos anos mesmo com essa doença, mais de 20 anos, então ficou muito cansativo. E aí, até quando eu fui, assim, pendi para um lado de tentar resolver por, por uma forma mais, assim, natural, digamos, Uhum. né? E alimentação, atividade física, que eu sempre Sim. gostei, eu acho que não sou pior, não tem um quadro mais grave de fibromialgia, eu acho, pela minha vivência com esporte desde muito Mas nova. é, Sempre me envolvi muito com esporte, né? Sempre pratiquei muito esporte, sempre eu fui também. muito ativa nessa questão. Então, acho que isso ajudou muito. Então, assim, Hum. aí quando foi em 2016, eu tomei umas medidas bem radicais, sabe? Eu já usei o álcool para mascarar a minha dor, sabe? Para ficar bem. Então, eu bebia muito finais de semana. Quando eu tava de folga, assim, os meninos, Eu alguma fiz coisa assim, isso. então eu metia a cara na cachaça mesmo, sabe? De exagerar para autoanestesiar, né? Para ficar anestesiada. Só que era muito pior. Eu chegava segunda-feira, passava a semana doente, lascada, cheia de dor, tudo mais. É. Uma coisa, uma tendência também muito perigosa das pessoas muito no álcool, uma fase da minha vida muito longa e foi muito difícil. E a Andy não gosta sobre, tem, sei lá, não sei, né? Um preconceito mesmo, mas eu sempre assumi que eu passei uma época da minha vida com um exagero muito grande na bebida por conta da fibromialgia, certeza absoluta. Então foi muito difícil. Em 2016 eu resolvi não beber mais e resolvi dar uma guinada, assim, digo, vou virar fitness. Funcionou para mim parar de beber, funcionou de beber exageradamente como eu estava fazendo naqueles momentos. É, funcionou para mim a musculação, a atividade física, Sim. funcionou para mim a alimentação sem carboidratos simples, aquelas delícias que a gente sabe, né? Bolo, pão, pizza, a massa, Olha, né? A farinha branca. Aquela dieta, não tem aquela dieta low carb, né? Da modinha, não sei o que e tal. eu faço. Mas eu sempre falo assim para as pessoas: tá travando, melhorou, gente? Eu sempre falo assim para as pessoas: para a gente, nós somos mais sensíveis, né? Sim. Nós somos mais sensíveis com relação à alimentação, com relação a cheiro. Eu tenho um olfato muito apurado, então me incomoda, né? A gente fica com a sensibilidade, o sistema nervoso da gente é desregulado, gente. É como se fosse um volume, É. entendeu? A gente tem esse desreguladíssimo, é como se o volume da gente fosse diferente, mais alto para percepções sensoriais, né? Nossa, Então meu a gente noivo, tem essas sensibilidades. nossa, meu noivo fala assim: você é a Mel? Porque é a minha cachorrinha, né? Porque eu sinto, eu sinto cheiro É que ninguém isso, fica, cara. exatamente. Tudo incomoda, aquele cheirinho um pouquinho mais forte. Tem tempo que a gente tá muito sensível. Então a gente tem essas peculiaridades, né? E Sim. aí, assim, nessa época, em 2016, eu mergulhei de cabeça numa vida mais assim, saudável, né? Mais natural. Aí eu malhava, que eu gosto de malhar, Também. e aí eu malhava e tudo mais. Menina, eu fiquei boa, mas eu fiquei boa, fiquei em remissão da doença, Que sabe? Eu tive legal. a remissão da doença mesmo. E assim, era uma coisa que transformou a minha vida. Transformou dos pés à cabeça. A minha vida melhorou demais, né? Foi uma mudança muito suada para conquistar. E aí eu passei 2016, eu passei 2017, sabe? Eu passei um ano certinho, assim, sem dor nenhuma. Depois eu tive umas recaídas, alguns problemas emocionais que me levaram a ter uma crisezinha ali, outra acolá. Mas, assim, 2018, eu passei 2016, 2017, legal. 2018 eu
caí de novo, né? Dei uma caídazinha. Mas não. Aí foi quando eu tomei algumas medicações, voltei a tomar, e aí depois eu bati o martelo, disse que não queria mais. Mas foi opção minha, é opção minha, porque eu gosto de me testar no sentido de que, de me testar não, de me desafiar, porque eu sei como eu fico legal, eu sei como eu fico bem. Cada um tem Se seu. eu comer bem, se eu comer saudável. Gente, eu não estou falando para ficar neurótica com a alimentação de não Sim. comer nenhum brigadeiro, nem nada assim, não. É só ter uma regularidade com a coisa, né? Fazer dieta. É adequar a alimentação para a minha doença, né? Para vocês que não tem, pode ficar complicado seguir uma dieta, né, mais restritiva, uma coisa assim. Mas para quem tem essa doença, infelizmente, é uma alternativa de tratamento, né? Uma alimentação mais saudável, tirar a lactose, eu sou intolerante, então me atrapalha muito a lactose Ah, também. Então, assim, eu ajeitei a alimentação, né? Ajeitei a alimentação e fiquei disciplinada na atividade física, saúde mental também muito importante. Eu fiz terapia durante 3 anos, depois parei, depois voltei de novo, mas foi muito importante, é muito importante a parte da psicoterapia, né? eu Fundamental. faço. O povo tem medo de ir para psiquiatra, mas quem tem depressão, quem tem transtorno de ansiedade, tem que ir para psiquiatra. Alguns, claro, eu não gosto muito dos métodos, né? Que é muito medicamentoso só e ali, pai. Mas, assim, tem algumas pessoas que trabalham de uma forma mais, para mim, no meu ver, mais tranquila. E a gente é necessário, sim, a gente está com acompanhamento, né, psiquiátrico, quando principalmente está em quadro de depressão, ansiedade. E aí, assim, é mais ou menos isso. 2016, 2017 eu fiquei legalzona. E o meu segredo nessa época foi alimentação E e atividade. até hoje eu converso com muitas amigas e mulheres que têm fibra, me perguntam, gente, como é que você fazia a alimentação lá? Eu digo, gente, eu não sou nutricionista, eu não vou me meter na área de ninguém, né? Eu tenho até amigas nutricionistas que eu depois eu quero até fazer live com elas para elas já ajudarem a gente aí em outras Eu também coisas tenho uma amiga, também, né, relacionada a e fibra, ela tá. né? Vamos fazer, gente, vamos chamar esse povo psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Vamos debater, aproveitar a quarentena e vamos conversar aqui na internet, informar o povo, ajudar o Sim, povo, né? sim. Então, assim, eu não quero, não vou fazer cardápio para ninguém, mas eu falo e comento o que eu fazia, o que eu tirava, o que eu colocava na minha alimentação, que me ajudava muito, né? E falo muito bem até hoje de psicoterapia, acho que é Sim. fundamental. E quando você encontra um psicoterapeuta que você tem, né, Você tem sintonia, flui maravilhosamente bem. sim, É fundamental, tem um gente, apoio. porque eu queria, não é, Jana? Eu queria até mostrar, ler aqui para vocês uma coisinha que eu separei sobre a causa da fibromialgia. O conceito da fibromialgia, eu acho que, de uma forma assim, de senso comum, a maioria já entendeu que é uma síndrome, né, que faz doer o corpo todo, né? A gente às vezes não sabe se está doendo músculo, se está doendo articulação, mas é uma dor generalizada, às vezes está só no lado do corpo, às vezes está nos dois Sim. lados e tal, mas é a dor, é o cansaço, a fadiga, né? O sono não reparador. É mais ou menos isso. Insônia Agora, eu queria ler uma absurda. coisinha para vocês sobre. Não é horrível. Agora, a causa da fibromialgia, eu gostaria de ler aqui, que eu separei daquela cartilha, né, Jana, que eu Uhum. falei para você, que eu tirei do site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Uma cartilha muito legal, com palavras bem populares, de uma forma, uma linguagem bem boa, assim, nada muito técnico, é bem tranquilo para entender. E aí a causa lá tem dizendo assim, que na verdade seria que o cérebro das pessoas com fibromialgia interpretasse de forma exagerada os estímulos, né? Ativando todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Eu vi A fibromialgia também pode aparecer. Você os viu? dois A cérebros, fibromialgia. Ah, um sim, bem ativado A e o outro não. fibromialgia também pode aparecer. Também pode aparecer depois dos eventos graves da vida da pessoa. Isso é muito importante. Que ela pode aparecer. Seu voltou.
tiveram traumas físicos, traumas psicológicos, né, coisas muito marcantes na sua vida, acidentes, doenças, algum problema de saúde de um familiar muito próximo, algo assim muito estressante emocionalmente, depois de algum tempo, né, alguns anos, você pode apresentar sintomas de fibromialgia. Então é muito importante ficar alerta, porque como a gente já tem informação um pouquinho mais agora sobre essa doença, qualquer sinal parecido, que você que viveu um estresse psicológico muito grande, um trauma físico, é bom você, né, se atentar Sim, para isso aí. Jana, eu quero que tu fale depois, que eu já falei muito. nada. Eu quero que eu acho que desencadeou na minha adolescência, depois da perda do meu avô, né? Ele faleceu e era uma pessoa muito importante e marcante para mim. E foi muito difícil o momento. Voltar. E o desencadear da minha doença. Eu acho que foi o que desencadeou tudo. Agora eu queria que você comentasse, Jana, se você acha que você sabe pontualmente algum momento da sua vida. Não precisa dizer o momento, tá? Não precisa de detalhes, mas assim, se você acha que foi por um trauma físico, psicológico, alguma coisa nesse sentido, assim. Foi psicológico. Eu perdi a minha tia. Não lembro, não sei se você lembra que eu tinha uma tia que ia todo final de semana na casa dela. Que ela tinha dois filhos gordinhos. Eu acho que sim, eu lembro. Que a gente. Eu lembro dessa sua tia, que você tinha muito convívio. Então, todo dia, todo final de semana eu tava com ela. E quando foi em 2014, aí 2011, ela começou com uma diarreia, assim, inexplicável. Sim. E eu sempre gostei de programa de medicina. Aí tinha um programa que chamava Uhum. Enigmas da Medicina, no Discovery Health. Aí eu peguei e Sim. vi o caso de uma menininha que era igual dela. E era mal de Crohn. Aí eu olhei assim, fiz, acho que eu tenho mal de Crohn. Ah, de Crohn, sim, 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 sim. Aí eu conversei com ela, tal, tia, vamos tirar as fibras. Oi? Aí, Voltou. aí eu fiz, tia, ó, vamos tirar a fibra, vamos tirar lactose e tal. Até o médico dizer alguma coisa, ela fez o amo. Aí a gente fez isso. Aí ela foi, fez um. Aí fez o exame, deu mal de Crohn. A gente, beleza. Não é uma doença boa pra ninguém. Né? Eu conheço a menina aqui que ela tem mal de Crohn e fibromialgia. Então, tadinha, ela sofreu um monte. Que combo, né? Que combo. Ou, e é, foi. Doutor? Então, aí ela fez o PET scan, e o PET scan acusou o câncer Voltou. no Voltou. pronto. Aí, o que acontece? Aí, a família pequena, né, então, aí a gente se revezava e aí Sim. tinha quimioterapia, tinha tudo, aquele negócio, todo aquele processo. E assim, Foi estressante. demais, 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 demais. Aí nisso eu tava estudando para entrar no mestrado,
estava estudando para a OAB, eu tinha uma sociedade com uma amiga minha, estava namorando e estava cuidando da minha tia. Então, tudo isso É muita é muita coisa. coisa. Aí, só que Uma bomba atômica. é uma bomba atômica. É uma bomba atômica. É, cada um tem a sua bomba atômica na vida, né? Exato. E aí eu tava ficando muito, sei lá, muito ligada naquela coisa, assim, sabe? Pesquisando tal. E aí o médico chegou pra mim e fez, ó, ela tem de 1 a 3 meses. E esse tempo ela já viveu com a quimioterapia. Então, é como se ela já estivesse devendo, sabe? Aí eu digo, Entendi. puta merda. Aham. Aí aí eu fui lá, falei com as minhas primas, só, o doutor Paulo falou isso e tal. E todo mundo se aperreou, aquele negócio todo. Ela não viu, né? A gente tinha pra dormir e tal, que ela tava cansadinha. E quando ela. Aí eu fui atrás dos médicos, sabe? Eu tenho uma colega que é médica, eu falei com. Aí eu pedi o contato de um oncologista bom que ela conhecesse, ela me deu, conversei com ele e tal. Aí ele queria que eu levasse ela para Recife. Só que ela não tem condição nenhuma física de viajar. Sabe? Que ela estava muito debilitada. Aham. Apesar de todos os suplementos e tudo, ela estava muito fragilizada. Ela disse, então eu levo os exames e lá ele me diz alguma coisa. Só que os meus filhos já estavam sem esperança. Então, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom, ficamos. Muito tenso, né? Esse momento, Muito, muito tenso. muito. Só que aí, desse dia que o médico falou, até o falecimento dela foram 6 meses. E minha mãe fez, ó, tenta o mestrado. Porque assim, eu tava muito ligada. Eu cheguei a 45 quilos, assim, de tão. Aí eu já tinha Muita passado por um perda. relacionamento terrível com um rapaz que você conhecia, né? E assim, foi um término muito chato. E aí juntou tudo e Sim. terminou que a minha mãe fez, ó, vai, tenta o mestrado e eu cuido dela. Aí eu tentei e vim. Mas eu já tinha uma malinha pronta em casa para, se na hora de Aham. viajar, viajar. E 2 meses depois que eu cheguei aqui, ela faleceu. Aí quando eu cheguei, eu achava que ela já estava, que ela ainda estava viva e tal. Mas aí fui encontrar com meu primo no aeroporto aqui de Guarulhos, e ele falou pra mim, ó, que não. E ela ia tomar plaquetas de manhã e tal, fazer transfusão de plaquetas. Uhum. Só que ela não conseguiu. Aí, Não resistiu. nossa, aquilo ali acabou comigo, né? Tipo, acabou Aham. muito, muito mesmo. Então foi um momento pontual da sua vida, né? Que colaborou para esse surgimento, Ah, né? certeza. Interessante que nós, né, nós duas tivemos uma perda bem Sim. significativa. Não necessariamente a gente, né, eu quero deixar claro aqui que nem todo mundo que perde alguém, que vai falecer alguém, Vai ter que... vai ter fibromialgia depois, né, gente? Mas assim, se você tem uma tendência, né, a ter alguma coisa nesse sentido, são momentos muito pontuais da vida de todo mundo. Então, falecimento de alguém, um problema com o familiar, problemas conjugais, relacionamentos abusivos, independente, tá, gente? Pode